Eu sou Manu Magalhães, bacharel em turismo, licenciada em letras, especialista em docência do ensino superior com extensão em história, mestre em comunicação também. E hoje a gente vai começar mais um capítulo dessa história, sem demora. Já imaginou acordar no meio da madrugada com gritos de guerra ecoando pelas ruas de Salvador? Em 1835 isso foi real. A cidade tremeu com a revolta dos malês. Os malês eram africanos escravizados, muçulmanos e determinados a lutar por liberdade. Na madrugada de 25 de janeiro, cerca de 600 guerreiros se reuniram para um levante que prometia mudar a Bahia para sempre. O plano? Libertar o líder preso na Câmara Municipal e incendiar a cidade para atrair mais escravizados à revolta. Mas foram traídos. Soldados cercaram uma casa no centro e o que parecia um plano secreto virou uma batalha nas ruas. Os malês resistiram, correram pelas ladeiras, enfrentaram a cavalaria no Campo Grande, tentaram chegar à Cidade Baixa, mas foram massacrados. No desespero, alguns se jogaram no mar para fugir, mas nunca voltaram à terra firme. O saldo, mais de 70 mortos, sentenças brutais, açoites, deportações para a África e execuções. Salvador nunca mais seria a mesma. O medo de novas revoltas mudou a cidade e aumentou a repressão contra os negros. No início do século XIX, Salvador era uma cidade com forte presença africana. Segundo o censo de 1835, cerca de 3/4 da população era composta por pessoas pretas e grande parte delas havia nascido na África Ocidental, principalmente nas regiões da Nigéria, Benin e Gana. Entre os séculos 17 e 19, Salvador se consolidou como porta de entrada de africanos escravizados e o centro de açúcar do recôncavo baiano, como a gente também já viu. E o contato entre diferentes culturas africanas, especialmente nagôs e urubais, trouxe diversas religiões e formas de organização social. A cidade se tornou um palco de tensões sociais profundas, principalmente entre senhores de engenho, comerciantes e africanos escravizados. E foi assim que, em 25 de janeiro de 1835, Salvador amanheceu em estado de guerra. Nas ruas do bairro da Lapinha, Pelourinho e Liberdade, grupos de escravizados e libertos empunhavam armas, falavam em Yorubá e árabe e usavam amuletos e vestes brancas bordadas com versos do Alcorão. Eles protagonizaram a maior revolta urbana de escravizados da história do Brasil. A revolta dos malês se destacou por envolver africanos muçulmanos que habitavam Salvador. Eles organizaram um levante urbano, planejando atacar a cidade e conquistar a liberdade. Segundo o historiador João José Reis, os revoltosos utilizavam a religião islâmica como um elemento de identidade e mobilização também, articulando uma resistência sofisticada, mesmo sob condições extremas de repressão. Nesse momento da história, a cidade era ao mesmo tempo o centro do tráfico atlântico e um caldeirão cultural. As ruas da Baixa dos Sapateiros, Água de Meninos e Barroquinha fervilhavam em feiras, cultos e irmandades religiosas. Nesse ambiente, os malês, termo derivado do imalê, que em Yorubá designa muçulmanos, originavam discretamente suas redes de solidariedade, educação e resistência. Eles sabiam ler e escrever em árabe, o que lhes permitia trocar mensagens secretas, planejar estratégias e manter viva a sua fé, mesmo em meio à perseguição das autoridades coloniais e das irmandades católicas. Fontes como os autos do processo judicial da Revolta dos Malês do Arquivo Público do Estado da Bahia mostram que muitos participantes eram alfaiates, carpinteiros, barbeiros, homens e mulheres que circulavam entre os mercados e as casas de elite, observando e articulando o movimento. O levante dos malês tinha caráter religioso e político, buscando derrubar o regime escravocrata e instaurar uma ordem baseada na fé islâmica na Bahia. Os revoltosos planejaram o levante para coincidir com as festas católicas, aproveitando a distração das autoridades, mas o movimento foi descoberto, culminando em horas de combate nas ruas do centro da cidade. Segundo o historiador João José Reis, a revolta dos malês revelou não apenas a força e a resistência africana na Bahia, mas também o medo da elite branca diante da possibilidade de uma insurreição generalizada. A revolta foi brutalmente reprimida pelas forças coloniais e os participantes sofreram punições severas, incluindo execuções, deportações e aprisionamentos.
O episódio evidencia que Salvador podia ser o epicentro da escravidão, mas era também palco de muita resistência. E se você gostou do conteúdo, deixa o joinha pra manhinha, ajuda o canal a crescer. Assista o próximo capítulo, vamos juntos espalhar nossa história.